Em um trem, uma mulher misteriosa oferece $100 mil a um homem de negócios já de certa idade para ajudar ela a encontrar um passageiro escondido antes da última parada. E como já estamos acostumados com Liam Neeson no filme, a busca é implacável. E aí, tecnólogo, o recap de hoje é cheio de mistério, suspense e ação. Vai te deixar grudado na tela o tempo inteiro, com porradaria comendo solta e uma trama bem complexa. Se gostou da ideia, então fica por aqui que eu vou te trazer essa história da hora em detalhes. O filme começa na casa de Michael, onde em uma manhã normal, ao lado de sua esposa e filho, ele está se preparando para ir ao trabalho. O cara é vendedor de seguros há 10 anos, mas antes disso, havia passado 7 anos na polícia. Só que o motivo da saída dele desse emprego é um mistério. Então, a esposa leva ele para a estação de trem, o que é algo rotineiro nesses anos de trabalho. De tanto andar de trem, nos mesmos dias e horários, ele já consegue reconhecer boa parte dos passageiros. Inclusive, alguns deles são seus amigos. Ao chegar no trabalho, Michael recebe uma notícia daquelas: ele acaba de ser demitido. O seu contrato foi encerrado sem nenhum aviso ou irregularidade para o cara ser mandado embora. Isso faz ele ficar boladão. A situação fica ainda pior porque ele e a esposa não conseguiram juntar um fundo de emergência ou aposentadoria. Antes de voltar, Michael vai para o bar, onde encontra seu ex-parceiro da polícia, Alex Murphy, e um outro amigo que agora é capitão. Seguindo para casa, ele vai para a estação de trem e esbarra em alguém entrando no trem, depois nota que teve o celular roubado. Como não conseguiu sair do trem a tempo, ele fica sem escolha e senta na parte de trás. Então, uma mulher chamada Joana se aproxima e senta na frente dele e começa a puxar conversa. E aí, ela faz uma proposta ousada a ele, um prêmio de $100 mil para ele descobrir a identidade de um passageiro escondido no trem e colocar um rastreador na bolsa dessa pessoa antes do trem chegar à última estação em Cold Spring, chamando esse alvo de Prime. Ela revela que já escondeu $25 mil no banheiro como garantia de pagamento. Havia apenas uma condição que não podia mudar nesse desafio. Michael não poderia falar nada sobre o que estava acontecendo para ninguém. Ela então desce na primeira parada e deixa ele pensativo. Indo até o banheiro, ele encontra os $25 mil mencionados e pega o dinheiro. Só que até então ele não está afim de procurar a pessoa que a Joana pediu e pretende descer na próxima parada. Mas quando o trem para, antes dele sair, um jovem se aproxima e entrega um envelope que tem um aviso mostrando que agora ele tinha que ir em frente com o que começou. Quando ele abre, vê a aliança da sua esposa. Então, o cara percebe que a família está em perigo. Estou lascadinho, rapaz. Ele pega o telefone de um conhecido, liga para a esposa e para o filho, mas nenhum dos dois atende e ele deixa uma mensagem de voz explicando a situação. Michael então encontra Walt, um antigo amigo do trabalho no trem, e se escondendo atrás de um jornal, consegue escrever a situação para ele, pedindo para ele chamar a polícia. Walt então desce na próxima parada. Em seguida, o telefone de Michael toca e a Joana avisando que ele havia quebrado as regras e Walt seria morto por isso. Olhando pela janela do trem, ele vê Walt esperando o sinal abrir e sendo empurrado em frente a um ônibus, indo de Americanas na hora. Nesse momento, ele percebe que não pode fazer mais nada e começa a falar com Joana para seguir as instruções dela. O Michael em ação e começa a busca analisando os bilhetes dos passageiros que são furados no número 7, o que indica que vão descer na estação de Cold Spring. Depois de analisar todos os vagões, ele restringe sua busca para algumas pessoas. Todos iam para a mesma estação que ele, mas ele não conhecia ninguém. De repente, um homem com uma bolsa chama a atenção de Michael. Ele segue o cara, mas é surpreendido e o homem o prende momentaneamente, perguntando quem é ele e para ele ficar longe dele. Michael entra em conflito com esse cara e percebe que ele é treinado. Tendo certeza que é essa pessoa quem ele está buscando, Michael planta o rastreador na bolsa do homem. Sentindo que a missão estava cumprida enquanto descansava, logo recebe uma ligação do Murphy. Seu amigo explica para o Michael que Prime é testemunha da bateção de botas de um funcionário do governo acusado de cometer crimes. Mas o Prime sabia que o funcionário era inocente e havia sido morto em vão por pessoas importantes da cidade. E hoje era o dia do Prime testemunhar, indo se encontrar com um agente do FBI na estação de Cold Spring.
Logo, Michael percebeu que pessoas influentes sabiam do plano e escolheram Michael para encontrar Prime para que despachassem o cara. Aí ele se dá conta que marcou alguém para a morte com um rastreador. Ele liga e pede ajuda a Murphy para proteger a família dele. Em seguida, Joanna liga e avisa que ele colocou o dispositivo na bolsa da pessoa errada e que o homem morreu por isso. Michael então retoma as buscas e encontra o corpo do homem morto debaixo do trem, descobrindo que era um agente do FBI que estava protegendo o Prime. Aí ele percebe que tem outro comparsa de Joanna no trem. Na próxima parada, a polícia chega atrás de Michael, já que um passageiro reportou seu comportamento estranho. Ele então se esconde junto com o corpo do agente do FBI e a polícia vai embora sem encontrar o cara. Mas ele quase morre saindo por baixo do trem e tendo que voltar pulando. Nesse momento, ele perde todo o dinheiro quando sua bolsa fica presa ao vagão. Ele então resolve danificar o vagão, fazendo todos os passageiros irem para o único vagão que está funcionando. O objetivo de Michael, neste momento, é encontrar Prime, não para marcar ele, mas para salvar essa pessoa. Seu dever de ex-policial voltou com tudo, e quando o trem está se aproximando da estação de Cold Springs, e ele resolve quebrar as orientações de Joanna. Tecnólogo, esse recap tá da hora, né? Então aproveita que você já viu até aqui e dá um like aí nesse vídeo para outras pessoas verem as mesmas coisas que você viu. Se não é inscrito, se inscreve aí também. Pronto! Você fez a escolha certa. Michael então aborda um passageiro que acredita ser Prime e tenta levar ele para outro vagão. Mas ele estava errado, e o homem era o comparsa de Joanna que despachou o agente e agora aponta uma arma para ele. Com o trem chegando na estação, o comparsa armado pressiona Michael sobre quem é Prime e eles acabam entrando em combate. Michael consegue impedir que o homem atire e, após uma briga, acaba jogando ele para fora do trem pela janela. Logo o telefone toca e é Joanna. Agora, ela exige que ele não apenas encontre Prime, mas que também faça a execução. Com todos os passageiros juntos e chegando à estação, Michael finalmente encontra Prime, uma jovem que está com um livro e fones de ouvido. Joanna liga novamente nesse momento e ordena que ele mate a moça, mas ele se recusa. Ela então diz que todos no trem vão morrer e desliga. Logo em seguida, uma explosão acontece na cabine de controle do trem, abalando o motor e quase matando os maquinistas. Agora o trem está desgovernado e passa pela estação de Cold Springs a toda velocidade. O plano B de Joanna era esse. Se a Prime não fosse morta, ela nunca chegaria na estação. A partir daí, Michael pede para os funcionários do trem levar todos os passageiros para o vagão do fundo. Enquanto isso, ele consegue desprender o vagão do restante do trem, que bateu violentamente, evitando que geral descobrisse se no céu tem pão. Ele para e atravessa nos trilhos. Michael então pede para todos cobrirem as janelas do trem com os jornais, para quem estiver fora não ver o interior do vagão. Agora, Michael vai conversar com Prime, que conta toda a verdade. Seguindo de acordo com o que Murphy disse, ela confirma que viu o despacho do membro do governo. Mas a parte chocante é que ele foi feito por um policial. E de acordo com a Prime, antes de matar o funcionário, o policial disse a palavra nobre. É quando Michael revela toda a verdade para ela, contando que pessoas querem ela morta antes de dar o seu testemunho, e ele agora vai proteger ela. Assim, todos os passageiros entendem a gravidade de tudo. Então a polícia chega com helicópteros e carros, com a denúncia de que Michael tinha sequestrado o trem e feito os passageiros de reféns. O capitão e Murphy também estão no local, e Murphy é designado para negociar com Michael. Logo que chega no trem, Murphy diz que ligou para o FBI para cuidar da família de Michael. Ele então começa a tentar convencer Michael a liberar todos os passageiros, e durante a sua fala acaba mencionando a palavra nobre. Michael então olha perplexo para Prime, que estava escondida com medo atrás de uma cadeira. É quando Michael menciona o caso do funcionário morto e descobre que havia sido Murphy o responsável pelo crime. Ele então não consegue negar o seu envolvimento e diz que Joanna pediu para ele matar a Prime. Aí o Michael aponta a arma para ele e diz que vai proteger Prime. Em um momento de desatenção, Murphy atira em Prime, mas erra o tiro e logo é agredido por Michael. Enquanto isso, do lado de fora, um atirador de elite com uma arma de visão raio-x acompanha a situação e relata ao capitão que Murphy estava sob ataque. O capitão então dá a ordem para o atirador eliminar Michael e ele se prepara para isso.
Mas durante a luta com Murphy, Michael pegou o identificador de raio-x dele, fazendo o policial IR de Americanas por engano enquanto Michael se joga no chão. Então, os agentes do FBI e os policiais entram no trem para prender Michael, mas os passageiros tomam a frente e protegem ele, dizendo que o cara é um herói. Então, o agente do FBI que estava esperando por Prime confirma que a família de Michael está segura e 3 suspeitos foram presos perto da casa dele. Enquanto todos são retirados do trem e atendidos, o agente percebe as ações de Michael e logo a história dele, ser um herói e não criminoso, se espalha entre as pessoas. E ele protegeu uma testemunha fundamental de uma conspiração de assassinato, envolvendo a elite política da cidade que pode chegar até mesmo ao prefeito. A família de Michael então chega até o local e abraçam ele. O capitão de polícia chega logo em seguida e saúda Michael pelas ações heróicas daquela noite e da importância do que fez. Então, alguns dias depois, vemos Michael de novo em um vagão de trem. Agora, ele está sentado em frente a Joanna. Ele acusa ela de ser a culpada por toda a conspiração envolvendo a morte do funcionário do governo e o acidente de trem daquela noite. É quando ele exibe para ela seu distintivo policial e sorri. Nesse momento, o filme acaba. O Passageiro é o tipo de filme de cara a gente percebe que nosso querido Liam Neeson é o protagonista. Ou seja, muita ação, conspiração, suspense e reviravoltas. E aqui, todo esse trabalho é muito bem feito. Embora a história se passe quase que só em um mesmo cenário, o trem, isso não afeta em nada o filme. Ao contrário, a cada nova cena, a tensão aumenta e ficamos presos esperando o que vai rolar. Um filme de ação que faz jus à categoria se mostra uma ótima opção para os fãs do gênero. Vale a pena conferir. O filme foi um sucesso de público e de crítica. Para você ter uma ideia, ele custou 30 milhões de dólares e arrecadou 105 milhões de dólares em todo o mundo. Sem dúvidas, esse sucesso é justificado porque O Passageiro é excelente. E antes de terminar, olha que bacana essa curiosidade. Tem uma cena do filme que o Liam Neeson entra na estação central de Nova York. Lá dá pra ver um cartaz do filme do ursinho Paddington. E isso não é por acaso, porque os 2 filmes estrearam no cinema no mesmo dia. Doido, né? Bom tecnólogo, te ajudei poupando algumas horas do seu tempo. Tudo que eu peço é que você ajude as outras pessoas também. Sinta-se abraçado por mim. Assiste esse vídeo aí.